Então, tá, vamos pro próximo bloco sobre os estudos. E aí, quem vai falar mais sobre isso vai ser o Augusto. Isso. Certo. Augusto, pode falar aí qual que as suas impressões sobre o curso. Se quiser falar o nome da faculdade, da universidade que tá fazendo, pode falar também. Tá. Né? Quem sabe eles viram nossos pagantes depois. É verdade. A gente tá fazendo propaganda de graça hoje. Então, eu quando comecei a pesquisar os cursos, eu tenho mais interesse na área acadêmica, gosto da parte de pesquisar, de estudar e tal, então eu comecei a procurar, e aí eu fui ler sobre college, sobre university, a diferença das duas, e eu vi que universidade é mais voltado para quem quer fazer área acadêmica e tal. Então eu comecei a pesquisar universidades, e aí eu via tinha a Concórdia, a McGill, a UCAM, e eu lembro que na época eu pesquisei todas as 4 maiores aqui, a UCAM, a Universidade de Montreal, a Concórdia e a McGill, e eu descartei a UCAM e a Universidade de Montreal por ser em francês, porque eu não sentia segurança para fazer o curso em francês, o meu curso ele é em inglês, e então eu olhei a McGill e olhei a Concórdia. A McGill ela é uma universidade extremamente cara, então você tem que chegar aqui com uma bolsa, você tem que estar aqui de repente uma pós-graduação, que seja um mestrado ou um doutorado, você tenha bolsa de estudos para você conseguir pagar um curso, porque ela é bem mais cara. E aí eu vi a Concórdia, que era uma universidade que estava no orçamento que eu pretendia pagar, e era em inglês também. Então eu tive até que fazer o IELTS, né, para conseguir me inscrever para a Concórdia. Se eu fosse fazer a UCAM ou a Universidade de Montreal, eu teria que fazer o TEFAC, né, eu acho. TEFAC, Acho que é o TEFAC. TEF e todos os TEF. Então eu falei assim, eu não sei se meu francês tá nesse nível. Eu até poderia chegar, mas eu teria que estudar muito mais. Então eu optei pela Concórdia, fiz o IELTS, deu tudo certo, me enviei a proposta. E eu tô gostando muito da universidade. Eu tô achando a universidade diferente, eu acho, primeiro de tudo, do Brasil, porque eu tô sentindo que aqui, por ser o ano dividido em 3 termos, né? Lá no Brasil a gente tem 2 semestres, aqui a gente tem 3 termos. Tô sentindo que é mais puxado, porque você tem menos tempo para ver uma quantidade de conteúdo que é praticamente igual. Então no Brasil eu teria 5 meses, de repente, 5 a 6 meses para ver um conteúdo, acho que 5 e meio. Aqui eu tenho que ver esse conteúdo em 4 meses. Então fica corrido, fica puxado, fica com bastante conteúdo. Eu tive por enquanto um professor só que eu não gostei, que eu achei ele um pouco ruim, mas são todos professores de fora. Um só era canadense. Tinha um professor que era iraniano, um professor era indiano, outro professor era russo. Então isso que é legal também, você tem professor do mundo inteiro. E o curso é matemática pura, né? Então, assim, só número, só cálculo. Que é um negócio que é bem puxado. Não tem uma disciplina, de repente, para você falar assim, pô, agora vai ter uma disciplina teórica, eu consigo ler e dá para dar uma descansada, de repente, na cabeça, né? Não, é só cálculo e tal. E é isso, eu acho. Você consegue trabalhar, Augusto? Eu tenho o visto a trabalho de 20 horas por semana, né? Mas Sim, mas tu consegue... Tu ter o visto é uma coisa, conseguir é outra, né? É difícil conciliar, né? Por enquanto eu não tenho conseguido, porque é muito puxado. O curso é muito puxado. Eu acho que vai chegar numa hora que, na hora que eu me acostumar com o ritmo da universidade aqui, eu posso começar a pensar em conciliar os dois. Mas a minha ideia, que eu acho que é até mais interessante, pelo menos para quem é estudante em universidade, é tentar conseguir notas muito boas para tentar uma bolsa. Porque aqui você tem muita bolsa nas universidades canadenses, porque elas são, acho que todas públicas, eu não tenho certeza se são todas ou se é a grande maioria, mas elas são públicas. Então você tem bolsas tanto da Concórdia quanto bolsas oferecidas pelo governo canadense. E só que você tem que ter notas assim, excelentes, você tem que ser um aluno muito bom. Então eu tenho focado muito, eu tenho dedicado, eu tenho conseguido umas notas boas por enquanto. E a ideia é tentar conseguir bolsa, tentar ver se eu consigo reduzir o valor que eu tenho pago até para ajudar, né? Ano, não é? Eu tenho que esperar um ano, eu tenho que ter um ano de curso e tenho que ter uma nota. Não, mas isso é para conseguir emprego. Porque você pode trabalhar dentro da universidade também. Só que para trabalhar dentro da universidade tem que ter um ano de curso, tem que ter uma nota de corte mínima e tem um outro fator que agora eu não lembro, você tem que ser aluno full time também.
Então, se tivesse 3 pré-requisitos, você consegue arrumar um emprego dentro da universidade. E tá sendo, por enquanto, o que eu tô fazendo de dedicar só para a universidade tem dado certo, e vamos ver se eu vou conseguir, de repente, alguma bolsa, alguma coisa assim para frente, né? Mas assim, tu tá estudando estatística, isso mesmo, né? Não tô errada, Isso. né? Não. Você escolheu a universidade pela questão do idioma, mas o curso, você tinha pesquisado sobre este curso especificamente, ou você foi por um curso que tinha um pouco a ver ali com a tua área e era mais um pouquinho mais barato, e aí foi? Então, digamos assim, que foi um pouco pessoal e um pouco por conta do mercado de trabalho. Pelo lado pessoal, foi porque eu me interessei muito por estatística dentro do mestrado. Eu acho que é uma área do conhecimento científico fantástica. Eu acho que, principalmente hoje em dia, tudo envolve estatística, tudo envolve dados, tudo envolve geração de informação, ou na área acadêmica mesmo, você tem diversos modelos e tal que você utiliza para estudar sociologia, economia, física, química, biologia, então assim, matemática em si também. Então a estatística ela é predominante, ela perpassa assim muitas áreas do conhecimento, que para a área acadêmica é excelente. Para o mercado de trabalho também, eu pesquisei antes de vir para cá quais eram os profissionais que estavam sendo necessitados aqui no Canadá, e o estatístico é um profissional que precisa aqui também. Então, se de repente eu resolver abrir mão da área acadêmica, ver que não é isso que eu quero, ou se eu quiser mesmo arrumar experiência profissional dentro da estatística, antes de repente tentar um doutorado aqui pelo Canadá, o estatístico é um profissional que está sendo requisitado aqui. Na verdade, no mundo inteiro está precisando de estatístico por conta desse volume de dados que você tem hoje com redes sociais, que você tem com internet. Então, o estatístico é um profissional muito requisitado. E aí eu vi aqui em Montreal, aqui no Quebec, quais profissões estavam sendo necessitadas, e o estatístico é uma delas. E tu sabe mais ou menos hoje o valor que ganha um estatístico, assim, por ano? Vamos saber se você vai ser rico mais pra frente, né? Sim. A Mariana aposta que sim, é um investimento, né? É investimento, porque por enquanto a gente só vê o dinheiro dando tchau, assim, é meio desesperador, né? Ainda mais que ele tá pagando o curso dele com dinheiro que é em real, né? Agora imagina só essa conversão, o valor que tá. É bem complicado, né? Mas a gente espera que depois de formar, recupere logo, né? É o que a gente espera. Assim, eu lembro que eu cheguei a olhar bem no começo, quando eu fui decidir pelo curso de estatística, o valor de salário que eles pagavam por hora aqui. Na verdade, por ano, era um valor por ano. Mas eu não lembro agora, não tenho na cabeça agora. Também eu vi na época que eu comecei a pensar isso, era 2017, 2018. Mas a gente pode pesquisar e mandar informação, aí quando for publicar pode acrescentar né? É uma coisa que eu percebi que é muito difícil aqui também, é que assim, a forma que eles dividem a nota, claro que de repente pode ser por questão de curso, por questão de departamento, né? Mas pelo menos no departamento de matemática e estatística, eu acho que cada departamento, cada curso deve ter uma forma de distribuir nota de um jeito diferente e de passar talvez de um jeito diferente. Mas no departamento de matemática e estatística, lá na Concórdia, o que eu vejo é que assim, eles avaliam a notas de A+ até D-, se eu não me engano, e aí se você tirar menos que D-, você tira F e você falha no curso. Eu sinto que assim, se não me engano, para você passar, você tem que ir no mínimo com D-. Como que eles fazem lá no departamento? A distribuição de notas é a seguinte, você tem os assignments, que são os trabalhos que você tem que entregar toda semana, que vale 10% da nota, se você entregar todos. Você tem a prova do meio do termo, que é feita normalmente em fevereiro, e você tem uma prova final, para fechar o curso. Então, assim, é só isso. Não tem trabalho, tipo trabalho dentro de sala, não tem apresentação em sala. É bem diferente da Universidade do Brasil mesmo, né? Porque no Brasil sempre acontece do professor, às vezes, já acrescentar algum trabalho que vale tanto de nota, né? Aqui é muito fechado, parece, então, né? Eu não sei se é por conta... Eu acho que é por conta do departamento. É claro que, assim, eu tenho críticas em relação à forma de avaliar as pessoas por provas e tal. Mas, assim, a gente jogando o jogo que a gente tá, como que você avalia um aluno que estuda matemática ou estatística por meio de trabalhos? Entendeu? Claro que é possível, mas eu estou dizendo assim, no modelo que a gente tem de muitos alunos, né, que você tem que avaliar muitos alunos, tem uma quantidade enorme de alunos, eu não diria que é inviável, mas é mais difícil você dar trabalhos para avaliar os alunos e tal. Então você tem simplesmente 2 provas e trabalhos pequenos, que são exercícios também que você faz, 10 exercícios que você entrega toda semana. E aí você tem 2 formas de distribuir a nota dentro desses trabalhos, da prova de meio do termo e prova final. Os trabalhos valem 10% da nota,
E aí a prova de meio termo, ela vale, se eu não me engano, 20%, e a prova final vale 70%. Então, assim, 70% uma prova. Quer dizer que se você tiver com uma diarreia, uma dor de cabeça no dia da prova final e você for mal na prova, porque você tá nervoso, você discutiu com alguém, você perde um termo inteiro por causa de um dia, que vale 70% da nota. Ou você tem também, no caso, que é uma outra forma que eles avaliam também, que os assignments valem 10%, a prova de meio termo vale, eu acho que era 10% também, e o restante vale 80%. Então, assim, não muda muito. A única vez que mudou foi agora com a Covid, que eles fizeram uma terceira forma de avaliar, que eles deram 10% para o assignment, 40% para a prova de meio termo e 50% para a prova final. Porque acho que foi uma exceção. Então, assim, de repente o aluno não quis fazer a prova final, não conseguiu fazer a prova final, não sei. Então tinha a chance dele ir com 50% ainda no final e passar sem fazer a prova final. Então, claro que assim, foram várias maneiras que eles deram para os alunos optar e tal. Mas eu enxergo que é muito limitado essa forma de dar a nota. Então, de novo, eu não acho que é tão complicado conseguir esse D-, só que para você ter nota boa, aí que entra o contraponto. Para você conseguir tudo aqui no Canadá, você tem que ser nota. É o GPA. Então, para você conseguir bolsa, para você conseguir estágio, eles olham tua nota, só tua nota. Então, você vai entrar com, eles chamam de co-op aqui, né? Você consegue ingressar numa universidade e você entra com um programa em co-op. E aí o co-op é o estágio que eles chamam aqui. E aí, para você conseguir ser chamado pela empresa, você tem que ter um GPA alto. Tem que ter eles vão olhar primeiro, eles vão filtrar por GPA. Então eles vão ir lá no Excel, montar uma planilha, pegar do maior para o menor e começar a chamar os alunos pelo GPA mais alto até o mais baixo. É fácil você passar, mas você conseguir benefícios dentro da universidade é dificílimo. Dificílimo. Você conseguir notas muito boas é difícil, é bem mais difícil que no Brasil. Mas passar, eu sinto que é mais fácil do que no Brasil, por exemplo. Para encerrar esse bloco de estudos, duas perguntas que eu preciso te fazer, Augusto. Primeiro, quanto tempo, né, você tem nesse teu curso específico, tá? Uhum. E a segunda tem muita gente que pensa em vir fazer graduação, enfim, no Canadá. Quando começa a pesquisar os preços, os valores, como tu fez, acaba desistindo de fazer a graduação e acaba fazendo um college, algo muito mais técnico. Uhum. E aí, para poder esperar uma residência vir, porque a gente sabe que os residentes e cidadãos canadenses, a diferença é absurda, né, de preço que se paga, né? Em nenhum momento tu pensou em fazer esse caminho? Então, na verdade, eu fui descobrir, porque assim, eu sabia que os alunos internacionais, eles pagavam mais, quem era residente aqui pagava menos, mas eu não sabia que era possível você mudar a forma que você vai ser, digamos, registrado na universidade, né? Eu estava conversando com um amigo meu, que a gente estudou junto na 7ª série, o Henrique, ele está morando em, como chama aquela província? Acho que é Newfoundland and Labrador, se eu não me engano. Terra Nova e Labrador. Isso. Ele está morando lá, está trabalhando, e ele falou que ele pensa em fazer uma universidade agora. Só que ele falou que ele pensa justamente porque agora, por ele já estar residente aqui, ele vai pagar mais barato. Aí eu falei assim, mas Henrique, mas você não é cidadão canadense. Ele falou, não, só por eu ser residente, a minha universidade já é mais barata, eu não preciso ser cidadão. Aí eu falei, poxa, então quer dizer então que... Aí no caso, a Nani vai contar daqui a pouco, mas ela já está trabalhando. Se de repente ela conseguir, a gente virar residente, ela tem que ter 1 ano, se eu não me engano, eu não sei direito. 1 ano, acho que de carteira assinada aqui, né, de trabalho formal aqui. E a gente virar residente, então eu consigo mudar meu registro. Isso. Dentro da Concórdia para aluno residente, né? Eu não sou um aluno mais internacional. E aí abaixa. Eu não sabia disso. Mas também vale a gente falar também que, na verdade, a nossa vinda para cá foi mais pela experiência em si, né? Para minha área também, a gente tinha pesquisado que é um mercado bom, uma cidade que está crescendo bastante, né? Na parte de construção civil. Por Augusto também, que ele tinha essa vontade de fazer um curso, né? A gente tinha o desejo de morar fora, dele fazer uma outra universidade, mas a imigração seria uma consequência, né? Sim. É porque a gente sabe que a maioria das pessoas que vêm, elas escolhem um college, às vezes de uma duração menor, né? 1 ano, 2 anos, varia, tem diversos tipos de college, mas o intuito é a imigração, né? O objetivo principal é a imigração. Então,
a ideia de fazer um college seria meio que um atalho, né, para conseguir depois de terminar o college aplicar para residência permanente. No nosso caso, não, né? Tanto que a gente não veio com aquela ideia de imigração, até porque ele já tinha vindo em 2014, mas era a minha primeira experiência em outro país, a gente não sabia como a gente ia se adaptar, e a gente não quis vir com aquele peso, sabe? De ter que ser assim, entendeu? Então a gente tentou levar de uma forma mais tranquila. A gente falou, vamos, a gente vai sentindo, vamos ver se a gente vai se adaptar, ver se ele vai gostar do curso, se eu vou conseguir coisas da minha área também, né? Porque a gente sabe que a vida também passa muito rápido, né? E a gente tem que estar feliz, não adianta a gente insistir, não, então foi isso que a gente quis, né? Mas eu sinto que se eu tivesse o conhecimento de que eu poderia, se eu fosse um residente, eu poderia mudar a minha instância aqui, né? Meu estado dentro da Concórdia, a gente teria vindo com outra forma, digamos, um dos preços que eu paguei por não ter tido uma orientação, por ter feito tudo sozinho, questão da informação. Porque até então a gente estava imaginando que ele teria que terminar os 3 anos do curso dele, e aí sim a gente aplicaria para residência permanente, né? E aí a gente viu que eu estando trabalhando depois de 1 ano, aí mudaria o processo. Aí quem faria a prova seria eu. Isso. E aí eu que entraria com o processo de residência permanente, né? Então a gente tem assim, eu tô trabalhando faz poucos meses e tal, pra gente refletir e tal, né? Se é isso mesmo. Provavelmente sim, mas... Sim. Igual a Nani falou, o meu curso eu consigo fazer ele em 3 anos. Definido assim, chama bacharel em artes, com especialização em estatística, bacharel Bachelor of Arts, Specialization em Statistics. E aí, só que eu consigo colocar mais 1 ano nele, dependendo de como for, porque eu consigo sair com honors. Digamos assim, aqui no Canadá, esse honors é 1 ano a mais que você faz. Na verdade, não precisa nem ser 1 ano, mas é a disciplina, digamos, como se fosse a disciplina de TCC. Então, o estudante aqui, ele pode se formar em 3 anos, e ele não precisa sair necessariamente com esse honors. Só que depois fica difícil se ele quiser ir para a área acadêmica. Se ele sair com esse honors, né, ele sair com todo o bacharel dele e tal, com essa adição de honors, né, que eles chamam, que vai sair no diploma, aí para você depois conseguir ir para a área acadêmica aqui é muito mais fácil. Porque eles pedem muito essa área da pesquisa. Porque o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, nada mais é do que você dar o primeiro passo mesmo dentro da área acadêmica. E se você não faz esse honors, você meio que, de repente, não tem interesse. Então, aí você está vendo algo que é um lado mais profissional. Eu queria elementar, é bem interessante escutar, né, a história de vocês, os detalhes, enfim, sobre a universidade também. Acho que é um assunto muito interessante, assim, né, mesmo para quem não vai exatamente para essa área. E isso que vocês estavam comentando agora sobre essa mudança no status e essa outra possibilidade de imigração também e de economia, né, na forma de pagamento da universidade, é um programa chamado PEC Trabalho, né? Então, se a Mariana realmente tiver um ano de experiência no mercado canadense, com um determinado número de horas semanais, é possível aplicar. E aí podem contar com a vizinha do açúcar agora, né? Pra auxiliar. Ô, Thaís, daqui a pouco tu vai ter... né, pra auxiliar. Melhor pessoa possível, né? Sim. Daqui a pouco tu vai criar um perfil aí da vizinha do açúcar. Eu acho. Parecer mais então... açúcar interessado, né? Na vizinha do açúcar oficial. Aham.